Fala, rapaziada. Olha o Maracanã, coisa linda, hein? Viram essa foto aí? Essa foto tem 3 Santos envolvidos. Nilton Santos pelo Botafogo, Wilson Santos pelo América e eu, Sérgio dos Santos, Pugliese. Eu sou Sérgio dos Santos. Ninguém sabia disso, né? Essa foto é linda, uma foto enviada pra gente pela Rogéria Lemos, fã aqui do museu, e ela sugeriu que a gente fizesse uma entrevista com o filho do Wilson Santos, Carlinhos. Gente boa, estamos chegando aqui em Vila Isabel, terra da boemia, para saber um pouco dessa história. É legal porque o Wilson Santos era o zagueirão do time campeão de 1960 estadual, o último título do América estadual, que ele teve uma participação maravilhosa, era time titular, era o primeiro título quando passou a ser Guanabara, e o América jogou contra o Fluminense a final. O Fluminense precisava só do empate, o América foi lá, o Fluminense fez 1-0 ainda, Nilo foi lá e fez 1-1, depois o Jorge, lateral, foi lá e fez 2-1, e esse time foi campeoníssimo. E vamos saber lá agora com o filho dele um pouquinho mais sobre esse cara que parece que era muito gente boa. Valeu, rapaziada. Chegando aqui no prédio, vamos ver se o Carlinhos tá aí. É aqui que mora o filho de um campeão. Bom dia, prazer, obrigado. Ô, Carlinhos, isso aí. Deve jogar muita bola, né? DNA. Já fui, né? Agora só engana. Joelho ruim. Seja bem-vindo, por favor. Obrigado pela presença. Isso aí. Quero saber se a pessoa que sugeriu essa matéria tá aí. Ah, tá aqui. Aí. Rogéria, parece que... Ai, meu Deus. Aí. Não acredito. O Daniel olhou e falou assim, eu acho que é a Rogéria que tá dizendo. Não é só mídia treino, não, né? Não é não. Até ele me pegou de surpresa. Oh, meu Deus. Eu acho que é o Carlinhos que vai treinar pra falar que ele tá super bem, hein? Ganhou um assessor de imprensa. Depois de subir a escada, vamos pelo menos numa pausa pra ele beber uma água, né? Porque pelo menos... Eu falei pra ele que você gosta de bisnaguinha. Ela já deu O Museu da Pelada é assim, viu? A gente chega, é tratado com esse carinho, por isso que a gente, né, tem que ouvir essas histórias. E o Daniel veio falando, caramba, não tomei café hoje, ele falou. O trabalho que vocês fazem de retratar e resgatar a memória dos ex-jogadores e atletas é brilhante, então nada mais justo do que pelo menos uma singela homenagem. Vamos agora. Seja bem-vindo isso aí. Depois de esse café da manhã aqui, caprichado, né? Merecido, né? Olha aqui, agora a gente vai pra isso aqui. Sabe que a gente adora esse tipo de coisa, né? Esses recortes, que normalmente é alguém da família que faz, né? Às vezes tem amigos que fazem. Wilson Santos, olha só. Isso aqui deve ser da Revista do Esporte, pelo jeito. E aí, vem por aqui. Olha só a primeira imagem que a gente vê aqui. Garrincha, olha que duelo. Você acha que o Garrincha passou ou não? Não temos a sequência, mas é bem provável que se tivesse a sequência de fotos aí, estaria só o número 5 aí, o Garrincha já teria sumido. Olha que o filhão tá falando isso, hein? Tem que respeitar o ídolo Garrincha demais, né? Mas aqui ele tá numa posição de bote. Não sei se o Garrincha passou aí, não. Ô, Carlinhos, qual era você jogando bola, a tua posição? Eu também. Zagueiro? Por conta do meu pai, eu era quarto zagueiro, igual a ele, né? Ele foi quarto zagueiro, né? Fazia no América aqui do Rio, era parceria com o Djalma Dias, né? Que vinha a ser o pai do Djalminha. E aquilo que a gente conversou, eu não consegui, né? Não nasci, eu não sou de 67, meu pai já tinha parado com o futebol como jogador. Depois ele ficou como treinador do próprio América, categoria depois de base, na época não era júnior, era juvenil ainda. E ainda foi trabalhar em outros clubes. Treinou o Eduzinho? Treinou o Eduzinho, do irmão do Zico, né? E foi depois trabalhar também com o Nacional de Manaus, foi trabalhar no Curitiba, assim, mas sempre como funcionário do América, ia para um empréstimo, até como treinador, naquela época existia isso, né? E retornava, da experiência. Retornava para aí ficou como funcionário do clube, na área administrativa, lá tal, a vida toda dele ali. E eu consegui acompanhar meu pai muito nessa questão de para treino mesmo, né? Quando ele passou a treinar o juvenil do América, já era nesse campo lá de Nova Iguaçu, né? Que o América tinha lá. Só que estrutura zero. Nós íamos de trem
pra lá e eu, muito garoto, acompanhava ele, aquele negócio de ficar ali, né, fora de campo, batendo minha bolinha, aí depois ia pro baile, ia tomar um gorozinho deles lá com a rapaziada, e eu ficava comendo aquele meu suspiro rosa e tomando a Coca-Cola, e assim surgindo. Meu pai foi muito bacana. Sua mãe não queria que você seguisse? Minha mãe não, minha mãe, assim, por conta das desilusões, digamos assim, com o futebol, né, meu pai sempre foi... Ele se dedicou muito à família, assim, deu de todo o conforto que nós podíamos ter na época, mas ele nunca se preocupou em investimentos, né? Ter um imóvel próprio, digamos assim, né? Aquele negócio todo, então era tudo alugado. Nas dificuldades, né? Mas a gente sabe historicamente, ainda mais um clube como o América, com dificuldade financeira, passava 3, 6 meses sem pagar, sem aquele negócio todo, e começava as dificuldades, e minha mãe achava aquilo um horror. Futebol tá fora, vamos estudar que futebol não vai levar vocês a nada. Se ela falar pra você, pode se dedicar ao futebol, você ia arrebentar? Eu acho que iria. E eu sinto que tinha jeito pro... né? É isso, né? Sinto que tinha jeito pro negócio, né? Acho que teria avançado na carreira. Mas o América que seu pai começou não foi esse? Mostra aí. Não, qual foi? Meu pai, na verdade, origem, e tem até algumas fotos aí que demonstram lá do time. Meu pai começou, na verdade, no América Mineiro, né? Essa era a camisa lá do América de Minas, ainda guardo ainda com todo carinho. Essa que ele usou mesmo? A do América do Rio, eu não tive a felicidade, né? Porque quando ganhou, um dos irmãos dele, que é lá de Minas, ficou com a camisa, depois eu procurei, sabe aquela história? O pessoal fazia questão de falar que não tá mais comigo, não. Sabia que a gente ia tentar. É só emprestado, não ia voltar mais. Some, né? Emprestou, meu amigo, esquece. Isso aqui, pô, temos aqui algumas fotos pra gente vendo. Sim. Enquanto a gente conversa, porque é muito legal. Essa aqui também ele tá com um Garrincha, né? Essa aí também um Garrincha, um jogo. Ele é o número 5. Ele é o 5, isso. Ele vinha a ser... Era o capitão da equipe até nesse título de 60, né? Que foi contra o Fluminense. Né? Foi de Pinheiro ainda. Foi o primeiro título da Guanabara. Da Guanabara, isso mesmo. Que ele... O América, eu até falei isso, o América jogava... O Fluminense jogava pelo empate. Isso aí, perfeitamente. Né? E fizeram o primeiro gol. Fizeram o primeiro gol. Que foi meu pai que fez o pênalti. Calma. Ah, é? E foi o seguinte, pela história, a jogada tinha se concluído na área e o goleiro já estava batido, que era o Ari, o goleiro na época, e ele estava na linha do gol e colocou a mão na bola. Naquela época você não era expulso, né, por uma situação dessa, né? Aí tipo assim, de repente no pênalti, ia ser gol de qualquer maneira. De repente no pênalti o cara perde, né? Essa aí. E aí não teve jeito, o América... Aí o Fluminense fez 1-0 e no decorrer da partida eles viraram para... Aí o Nilo fez 1-1 e se eu não me engano, o Jorge e o João Carlos, eu não sei se foi o... Não, foi o Jorge que né? fez o gol do título. Aí então essa é uma das fotos aqui, vamos ver mais algumas, que é muito legal. Eu não tenho aquilo assim, são muitas fotos assim, até de excursões, eu não como falei, não tenho nada organizado, sabe, não tenho datas Nós aí. Nós podemos organizar para você, que isso é a nossa função. Bacana. Isso aqui é o quê? Isso é com certeza... Um elenco dele tá aqui, ó. Morou aqui, não sei, certamente o América aí jogando com a camisa branca ainda, mas não tem um... Esse aqui é o tipo de trabalho que o museu faz, né? Por exemplo, a gente às vezes leva o acervo, as pessoas digitaliza tudo, restaura, põe num pendrive para você não perder, né? E identifica os jogadores. Pô, que legal. Né? Que leva para algum pesquisador, aí o cara olha e vai falando pra gente... Pô, isso é brilhante. É pesquisa, né? Pra você ter aí, saber. Olha essa aqui. Isso aqui é essa camisa de estrada aí? Entrando em campo, eu não sei se essa aqui ainda já foi do América Mineiro. Isso é América Mineiro. É provável que sim. Então tem muitas fotos aí que estão misturadas mesmo entre o América Mineiro e do Rio, né? Tem fotos de treino, tem fotos da equipe campeã mesmo. Aqui, isso aqui, do lado dele aqui, lado esquerdo, Djalma Dias. Olha o Djalma Dias aí, do lado dele. Está aqui o André Felipe de Lima. Os caras já vão falando um por um. É verdade. Até o da janela aqui. É verdade, ainda tem aqui. Olha isso aqui que beleza, ó. Isso essa aqui é a equipe aí, ó. Primeiro campeão da Guanabara. Olha que coisa mais linda. Certamente o Carlinho vai escalar esse time pra gente. A dificuldade aí, olha o compromisso. Vocês estiveram com o Amaro? Tive. O Amaro, eu jogava bola com ele. Tive uma situação... Muitos anos já, meu pai já era falecido. O Amaro tinha uma loja de esporte, né? Amaro Esporte. Não sei se tem ainda, tinha uma loja em Bom Sucesso. É. Eu fui em Bom Sucesso na loja. Aí ele
eu a trabalho, aí eu parei lá, tinha uma foto, um quadro dessa equipe aqui campeã, e ele estava lá, ele já mais velhinho dentro da loja lá, mas eu consegui identificar, ele já estava mais calvo, né, aí eu falei, o seu Amaro, aí ele meio de cabreiro assim, né, quem é esse neguinho aí, né, aí ele falou que era, aí eu falei, seu Amaro, eu sou filho desse tá aqui do seu lado. Emoção isso, né? Eu, nesse dia, eu saí de lá meio que em lágrimas, que ele falou, ele parou, me deu uma pausa, falou, Carlos, eu me identifiquei, né, falei meu nome, e ele falou, Carlos, teu pai era um líder para nós em campo. Nessa época aí, o teu pai é quem reivindicava pra gente as premiações de bicho, né, pra época, ninguém tinha coragem de chegar, ele era o único camarada que era mais ousado, que chegava no presidente, na diretoria, para poder reivindicar alguma coisa. Então ele era um líder não só em campo, como fora dele pra gente. Isso é aí eu saí de lá meio que emocionado, falei, pô, que história, olha que foto, cara. Porque o Calazans, aí tem o Leônidas, né, que jogava, mas acho que o titular mesmo era o segundo, o Calazans, né, Calazans tava pra baixo, aí... Aqui o Jorge, lateral direita, né? Aí Djalma Dias, Amaro, Wilson Santos. Acho que lateral esquerda era Ivan. Aí temos João Jorge. Carlos, Antoninho, Nilo. Eu realmente não tenho. Calazans. Aqui. Legal. Olha só aqui, impulsão. O zagueiro tem que ter impulsão, né? Vira um pouco pra frente. Aí. Não, aí assim. Pugliese, tem inclusive uma foto dessa aí que você falou de impulsão, acho de treino, que ele tá bem. Isso aqui é muito legal, ó. Os caras mandavam o cartão de Feliz Natal. É isso. Uma foto dele. A outra do nosso amigo aí, Garrincha aí. Olha a foto, cada foto, cara, dele com Garrincha. América e Botafogo. Wilson Santos versus Garrincha. Essa aqui tu vê que o Garrincha preferiu chutar do que encarar a fera, né? Aqui, olha que beleza, tudo que a gente gosta aqui, ó, Daniel, olha só. As tracinhas também adoram. Olha só que beleza, a gente ó. tem um trabalho bom aqui pra... A América em noite de gala goleia o Flamengo. Rogério é rubro-negro, né, Rogério? Eu sou tricolor. Isso foi uma vez só, viu, Ana? Pô, que isso, hein? Gente, não encontrei a foto aqui não, mas... Olha lá, aqui é o que ele falou. Aqui, ó. Essa, caraca, impulsão. cara. Olha como é que era o treino da impulsão, cara. Não desce, aí. O cara bota uma bola lá no alto pro cara. Isso é maravilhoso, cara. Hoje em dia mudou tanto, né, Fugler? Vê se dá pra tu ver aí o nome do fotógrafo. Não, só é treino do América que tá? Treino do América, Paulo, Paulo? Não, é um F. Acho que tá fotografia que Acho que é fotografia. Ah, tá. Fantografia, eu acho. Sei lá se é o nome de empresa, não sei. Aqui, ó. Dando entrevista, depois do jogo, deve ter sido melhor. Não, pra baixo. Esse. Eu não sei se esse aí é Pinheiro, não sei se, não me recordo se é pela foto. É o Pinheiro. Olha só, eu com Pinheiro. Fluminense. Um tricolor aí. Aí a gente fala Pinheiro e quando sai a matéria, os caras falam, Pinheiro nada, é o Samarone, pô. Eu falei, cara, foi uma falha nossa. Mas eu logo aviso o cara, nós não somos historiadores não, a gente é curioso. Aqui ele já está indo preso por algum motivo. Isso aí já se estressou com alguém? Isso aí. Aí isso aqui que ele tinha falado. Aqui, ó. Aqui ele, quando já mudou, né, de função. Uma pena não ter o registro atrás, data, né? Mas dá pra saber pelo... Se a gente vê que essa aqui é 60... do América Mineiro, né? Alguma coisa assim ainda. Isso é no América Mineiro. Pela cor da camisa. Agora que o número é outro, né? Aqui, ó, ele tentando evitar um gol pelo América Mineiro. Com certeza estava tendo alguns insultos aí pela expressão dele Tinha algum tipo. Amilcar Ferreira. Não sei se é o fotógrafo.
desce um pouco. Aí. É o manga, hein? Aonde? É o manga. É o manga aqui no canto. Deixa eu ver isso aqui. Isso aí já tá futuramente, depois como Treinador. Né? Sendo apresentado lá. Tá, deixa eu ver aqui uma... É Paris, hein? Aqui em Paris? Eu tenho alguns cartões postais. Na época o pessoal mandava cartão postal do local que estava, né? Ontem também eu acabei não separando aqui para vocês. Muito cartão que ele mandou assim para mandar para minha mãe, chegando. E assim, era porque o clube excursionava, eu estava vendo até um detalhe, ele falando alguma coisa. Eu nem era nascido ainda, ele falando, dando meu irmão, falando com minha mãe. E escrevendo lá, gostaria muito de estar aí com vocês, mas só retornaremos dentro de 40 dias. É? Meu Deus do céu. Falei, rapaz... Viagem de navio, devia ser, né? Rapaz, eu falei, meu Deus do céu, desde 40 dias excursionando. Não tinha como, né? Aí a minha esposa que brinca aqui, comenta que ele comentava com a minha mãe e fala, pô, filho, não precisa recepcionar a gente no aeroporto não, muita confusão. Aí minha esposa brinca que devia ter um monte de intrusa lá na recepção. Um monte de namorada. Aqui, pessoal que gosta, uma raiz, ó a chuteira. É. Isso aqui, ele tá chupando laranja ou não? É? Ou não? Ele tá comendo alguma coisa? Aqui, ó, Maracanã lotado. América e Vasco, 1960. Foi o ano do título. É. Aqui, mais uma entrevista. Capitão tem que ser entrevistado, né? Quem é esse repórter? Quero ver alguém falar. E aqui? Esse aí foi o meu irmão, ó. Esse aí na época aí, ainda não era... Aqui. Qual é o nome dele? Wilson? Wilson, não. Wilson Santos. Wilsinho e Dona Nélia. Dona Nélia? Vamos ver se parece mesmo. Desce um pouco. Aí. Parece pra caramba, hein? Aquele no América Mineiro. Que legal. Que legal. Que isso? Pô, essa aí... Que isso? Olha aqui, rapaz. América no banho de quê? De espuma? Boa foto. Acho que esse goleiro... Acho que era Pompeia o goleiro aí. Pompeia. Agora é Pompeia, se eu não me engano. Caramba, Pompeia. Aí, Wilson Santos, Pompeia. Muito maneiro, muito maneiro. Olha que legal. Esse livro, essa foto para mim é a mais legal. Aqui tem alguns jornais espanhol, porque tinha as excursões que eram famosas na época. Ramon de Carranza, Teresa Herrera. Wilson Santos explica aqui porque o América foi campeão. Depois vamos ler isso aí. Viajou Wilson Santos. Aqui, acho que foi o momento da contratação, saiu da América Mineiro e pro América do Rio. Aí, ó, uma pena, ó. Wilson Santos no Vasco. Oh, esse aí tinha que ter sido concretizado. Não foi, né? O futuro era outro, né? Não foi. Foi fake news? Fake news na época, tá vendo? Quando viu já era, né? Já tava... É, meu Deus do céu. A partida deve ter sido boa, que também houve futebol, deve ter sido... Olha lá. Defesa do América só precisa evitar as tabelinhas do Santos. Devia ser Pelé e Coutinho, né? Pelé e Coutinho. Era fácil evitar essa tabelinha. Olha lá, o cara tá determinado. A mão lá dele, olha lá. Mão fechada. Pelo amor de Deus, né? Que época, né? Maracanã transbordando. É muito legal ver isso. Ó, fake news. Segundo filho, uma fake news tremenda essa aqui. O violão ficou lá mesmo, lá na casa dele, que nunca veio. Nunca nem chegou a comprar o violão, né? Quem ensinar o violão, imagina. Primeiro ele vai comprar para aprender e depois ensinar. Ai, caramba, cara. Olha lá, Guanabara ganha o primeiro Carioca.
Quando você nasceu, ele já tinha parado. Quando eu nasci, ele já tinha parado com o futebol, assim, jogador, né, como jogador. Mas continuava viajando. Como treinador e, assim, eu consegui curtir algumas partes dele, assim, como treinador até de time de fora, igual eu te falei. Não fora do Brasil, mas treinando no Curitiba, aí foi treinar o Nacional de Manaus, né, quem no Amazonas, lá atrás. Eles contratavam muita gente nacional. E aí fazia esses trabalhos. E aí depois ficou muito tempo também como uma América como juvenil. Aí nas saídas de treinadores dos titulares, digamos assim, né, os profissionais, aí para tapar, aí ficava ele como jogador, como treinador, né, dos jogadores principais. Mas a família ia junto nas viagens, não? E não, aí só ele e nós ficávamos. Tá, os recursos eram outros, né, Sérgio? Era outra dificuldade. Né? E tava vendo, era só carta, mandava carta e acho que a carta chegava depois que já voltava. Você nasceu no Rio? Nasci no Rio. E morava sempre por aqui? Moramos sempre na região aqui, na Tijuca ali, era ali Praça da Bandeira, né, que era na Marise Barros, depois fomos na Senador Furtado, sempre nessa região aqui, vida toda. E o América era aqui perto? E o América era aqui perto, que a sede do América na Campos Sales, né, perto da Praça Afonso Pena, ali, e o campo era aí no Andaraí, antigo Andaraí, onde hoje é o shopping Iguatemi, né, e sempre cercando aí. E aí tivemos boas convivências, porque lá na nossa casa frequentavam todos esses jogadores da época, até me lembro, ainda consigo me recordar bem, na Copa de 74, que eu sou de 67, mas 74, que eu brincava ali na sala ali, e meu pai recebia muitos amigos, né, os jogadores de futebol, ex-jogadores, para justamente fazer aquela resenha lá no apartamento lá, tudo para assistir os jogos da seleção e tal. Eu não entendia muito bem, mas acompanhava tudo ali. Foi uma época muito bacana. Ô Rogério, por que você sugeriu que a gente viesse aqui fazer esse... Eternizar, né? Tem que eternizar a história, meu compadre, meu amigo, e a gente vive essa história aí com ele, curte, sei que tá fazendo um bem danado pra ele, contar esse monte de história boa, eternizar a história do pai dele, da família dele, pros filhos, pros netos, pra família, pra todo mundo. E é isso, tô muito feliz de estar aqui com vocês. E às vezes, quando sai uma matéria dessa, até o próprio vizinho, quando ele vê a matéria, fala, ué, aquele garoto, né, filho do Wilson, né, e é isso aí... E vou falar, gente, assim, não é, digamos, chamado puxa-saco não, mas assim, eu já falei pra vocês, o trabalho que vocês desenvolvem é sensacional. Eu tô até momentos aqui emocionado, porque assim, a gente não vê no dia a dia, né? As fotos das reportagens ficam esquecidas lá no baú, digamos assim. E meu filho mesmo não conseguiu viver essa história. Como você viria para fazer esse bate-papo aqui, meu filho comentando com os amigos dele na internet que o avô dele tinha sido jogador, os outros não acreditaram. Ele botou uma foto lá e falou, pô, maneiro. Maneiro, quer dizer, ele mesmo não conseguiu curtir. E é legal a gente, como pai, poder falar, pô, seu avô teve uma representatividade aí que foi jogou com Garrincha, né? Esse trabalho que vocês fazem é brilhante. Agradeço a oportunidade que você está me dando, né, de viver isso aí. E, assim, só pedir a Deus que ilumine vocês, abençoe para vocês continuarem esse trabalho, porque eu sei que não é só divulgar, digamos assim, se vocês conseguem restabelecer a dignidade para outros tantos jogadores que não conseguiram. Isso é bonito mesmo. Tanto que tem alguns jogadores, né, e a gente sempre fala isso, que a gente quer passar a velha guarda, né, para as novas gerações entenderem que eles são os pioneiros. Verdade, né? Eles começaram, então tem que ser respeitado. A gente sempre brinca dizendo, se o Arrascaeta faz hoje um gol de bicicleta, é porque o Leônidas inventou isso lá atrás, né? Então não pode esquecer. E aí a garotada, o que aconteceu muito é isso, assim, mas qual é o perfil do Museu da Pelada, né? Não tem, porque isso que você falou, o neto vê uma matéria do avô, ele compartilha nas redes, né? É isso que a gente quer, que essa garotada faça exatamente isso, né? Conheça a história, né? De onde começou. Exatamente, né? Amigo, exatamente. Então, sabia que que era uma chuteira de prego, né? Que era uma bola pesada pra caramba, não era essa molezinha hoje não, uniforme, camisa que absorve o suor, não era camisa de pano mesmo, pesada, tinha que, couro comendo ali, campo molhado, meu amigo. Assim, e aí, a gente queria te agradecer muito. Poxa, eu que agradeço. Primeiro, por você ter guardado isso, né? Verdade. Porque tem muita gente que às vezes se desfaz, porque às vezes a gente vai nas casas, as pessoas falam assim, o que pra vocês é memória, é acervo, pra mim é estorvo. Né? Isso não é estorvo, né? Isso é história, verdade, né? É isso. Valeu, amigão. Obrigado. Rogério, muito obrigado, hein? Daniel, obrigado. Estamos aí, esperando aqui a próxima
dica, né? Sim, vamos lá. Se tiver de algum amigo, filho de algum jogador dessa época, a gente vem fazer no maior prazer. E quando quiser, a gente organiza isso pra você. Te garanto que vou compartilhar e acompanhar agora nas redes aí, tá bom? Falou, meu. Sucesso, obrigado. Valeu, Obrigado. rapaziada.